Felds e o Dawkins, hein? O Dawkins, cara, ele criou aí essa cruzada contra os trans, as pessoas trans, né? Os, as, is. E sei lá, eu acho que se perdeu. Ele não precisava. Então, eu meio que tô aqui para dizer que o Dawkins não se perdeu, tá? Isso é completamente consistente com o Dawkins, porque o Dawkins, primeiro, ele é um cientificista, né? Ele é alguém que acha que a ciência, né, dá a última palavra sobre as coisas, e alguém que, na verdade, né, quando ele fala da ciência, todo cientificista, tá, gente? Que fique bem claro aqui, tá? Eu tenho aqui uma cruzada contra o cientificismo, contra o positivismo cientificista, então, e inclusive dizendo que ele é primo do negacionismo científico, tá? Primo do negacionismo científico, porque ele é muito centrado numa ideia de que as ciências exatas, então, são as ciências hard, né, as ciências reais, e que elas ditam a verdade das ciências humanas, e ao ditarem a verdade das ciências humanas, elas meio que colocam elas numa subcategoria e esquecem então que ciência também é um projeto de poder. O que move a ciência no mundo não é a busca pela verdade, mas é um projeto de poder. Então o Dawkins está dentro desse projeto de poder, é por isso que a maior parte dos cientificistas são alienados, né? São alienados, esse discurso positivista é completamente alienante, inclusive, né? Fala-se muito de pseudociência, mas vão bater em astrologia, homeopatia, ninguém vai bater em economia, psiquiatria, ciência política, tá? Então, o que o Dawkins está fazendo é sendo consistente com ele mesmo. O positivismo leva ao negacionismo, e esse negacionismo, ele, né, ele vai ser o negacionismo em outras áreas. Então, não existe combate às pessoas trans com ciência. O combate às pessoas trans é um combate político, e o Dawkins está sendo político, mais um político consistente com o seu cientificismo. Ter entrado nessa onda de cabeça desse jeito. Até porque eu acho que ele tá criticando muita coisa que não é exatamente o ponto. Tá jogando o bebê fora junto com a água suja. Esse é que é o grande problema. Você pode até dizer que há críticas do ponto de vista biológico, mas você juntar tudo e colocar tudo para fora, eu acho isso daí meio complicado. Até poderia dizer que há críticas do ponto de vista biológico. Quais são elas? Eu, particularmente, do ponto de vista biológico, na questão trans, eu não vejo nada. Eu tô esperando os biólogos serem sérios e me darem algum problema biológico pra gente problematizar as pessoas trans, porque tudo que eu vejo é ideologia. E tô aqui desafiando alguém a me dar um discurso que não seja ideológico. Se você vai vir com o discurso, eu quero que você consiga entrar numa argumentação e mostrar quais são as questões biológicas que a gente pode problematizar a questão trans, porque pra mim tá bem claro que é poder, é basicamente. E veja bem, esse discurso, né? Você pega umas Natália Pasternak da vida, esse discurso é conservador, tá? Esse discurso é conservador, o Dawkins é conservador. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. E o Pirula, né, gente? O Pirula, eu até fiz vídeo, já comentei sobre o Pirula. O Pirula, ele tem uma tendência mais para a esquerda, né? Mas porque ele tá nesse meio positivista, esse meio cientificista, é difícil, é mais difícil para ele. Eu acho que em algum momento o Pirula pode se radicalizar. Eu espero que em algum momento o Pirula se radicalize, tá? Mas ele ainda fica nessa, né? Como é que alguém se decepciona com o Dawkins? Pra mim, esse tipo de atitude do Dawkins, assim, é mais do que esperado, tá? É mais do que esperado, porque quando você começa a entender, quando você começa a politizar a ciência, e veja bem, eu defendo a tese de que a cientificidade, a melhor cientificidade possível, não é a busca por neutralidade. Primeiro, porque a neutralidade não existe, então pessoas que prezam pela ciência já deveriam saber que a neutralidade não existe, e consequentemente,
toda ciência, todo cientista deveria explicitar as suas posições políticas, dizer pelo que luta, dizer qual sistema que ele está defendendo e colocar isso em bases científicas, porque se isso acontecesse, só ia existir esquerda radical no mundo. A gente vive num mundo onde o orçamento científico basicamente é guerra, né? Guerra, indústria farmacêutica, enfim, é orçamento para poder, tá? Os cientistas são pessoas que estão subjugados às relações de poder. Se fôssemos realmente prezar pela ciência, não existiria o cientificismo, existiria uma politização das ciências. Meio complicado não, eu acho isso bem complicado, bem complicado. Continuo admirando o Dawkins pra caralho, continuo gostando do Dawkins pra caralho, mas essas coisas aí estão meio difíceis. E eu fiquei muito decepcionado com uma entrevista que ele deu, em que ele disse que o cristianismo é uma religião decente, enquanto que o Islã não. O Dawkins é cristão, tá? O Dawkins é cristão e isso tá em Nietzsche já, tá em Nietzsche. O Nietzsche tem a figura do sacerdote ascético, né, que é essa pessoa que vem de cima, que vai dizer como as coisas devem ser, blá blá blá, e é isso que o Nietzsche combate. Quando Nietzsche decreta que Deus está morto, ele vai dizer que a gente ainda pode vê-lo nas suas sombras, né? Então o Nietzsche, ele vai dizer que os valores, né, a moralidade cristã é o que predomina, não é tanto sobre a crença em Deus. Então tá cheio de ateu cristão por aí, tá cheio de ateu cristão. Quando vem o pós-moderno encher o saco, né, o pós-moderno, ai, relativista, ai, verdade, ai, não sei o quê, mas é isso, gente, é isso, o Dawkins é cristão, tá, o Dawkins é um cristão no sentido que Nietzsche estava alertando já antes do Dawkins nascer, tá, é cristão porque está dentro dos valores cristãos e é isso que importa. Essa é a pegada. O Nietzsche vai dizer na Genealogia da Moral, textualmente, não me venha com esses cientistazinhos aí, quando o que eu quero é combater o sacerdote ascético, quando eu quero combater todo o cristianismo, toda a moralidade cristã. Então, eu não tô nem aí se você acredita ou não acredita em Deus. Esse não é o ponto. A Igreja Católica é um projeto de poder, não é uma religião. Não é uma religião baseada na crença, baseada na fé. Tanto que olha o que os caras fazem com Jesus. Eles pegam um profeta de uma religião pequena, eles criam concílios, eles criam um projeto de poder, eles falam, vamos usar esse profeta aqui para ser o símbolo da nossa religião, para que a gente consiga dar cabo ao nosso projeto de poder e de dominação. É isso que acontece e isso funciona porque isso fica totalmente intrincado na nossa moralidade. O Dawkins não, né, a própria Deus um delírio, olha só, Deus é tudo menos um delírio, tá? O Deus monoteísta é um projeto de poder, não é um delírio, né? Olha que coisa de cima, né? Eu sou ateu, que tenho então, né, o meu ateísmo me coloca na compreensão de que vocês todos estão delirando e blá blá blá. Na verdade isso é cristianismo também, gente, não é só porque o cara que não acredita em Deus. A Igreja Católica é um projeto de poder, o cientificismo é um projeto de poder, é o Foucaultiano chato falando, mas a gente vai sempre cair nessa, tá? Isso já estava previsto antes do Dawkins nascer, antes do Pirula nascer, antes de eu nascer, tá bom? Muito decepcionado, porque vindo do Richard Dawkins uma coisa dessas me surpreendeu. O cristianismo é uma religião decente, enquanto o Islã não. Eu falei, então tá, então vai pra Uganda. A sociedade pode fazer ou desfazer as religiões serem decentes ou indecentes. Eu tenho certeza que um homossexual ele tem menos risco de vida na Turquia do que em Uganda. Turquia muçulmana do que em Uganda cristã. Um homossexual corre menos riscos na Bósnia, que é muçulmana, do que na Rússia, que é cristã. São questões que vão muito da sociedade, de como as coisas se desenrolam. O Dawkins, ele... Porque vai ser a forma como as sociedades vão lidar com os projetos de poder, com as relações de poder que estão envolvidas. Então, né, é claro que você não vai simplesmente varrer do mapa uma religião, né, não tem nem como fazer isso sem você criar um estado fascista violento, então não é esse o ponto, né, mas é entender que existem projetos de poder que se criam de maneira melhor ou pior, e a religião faz parte deles. Não é só a religião, tá, eu não tô aqui levantando nenhuma tese de que toda opressão vem da religião, também não estou
estou levantando a tese de que a religião é uma superestrutura que não importa, que a gente deve deixar de lado. Eu, como Foucaultiano, eu acho que a gente tem que levar a sério várias estruturas de poder, para além das econômicas, tá? Porque elas criam as nossas subjetivações, porque elas criam as nossas subjetividades, porque, enfim, o mundo é uma relação complexa de inúmeros centros, inúmeros núcleos de poder e a gente precisa entrar dentro dessa complexidade. Ele tá muito no espírito do velho inglês, vendo o que tá acontecendo na Inglaterra e ficando assustado. Aí esses dias eu vi alguém falando... Não, mas ainda o Pirula tá ainda indo muito no indivíduo, né? Indo ainda muito no indivíduo, como se fosse um problema do Dawkins, que é um velho inglês que tá... Não é isso, tá, gente? É a estrutura de poder. O Dawkins sempre foi cristão, o Dawkins sempre reproduziu todas as estruturas de poder, todo o discurso cristão, com exceção que ele é ateu, com exceção que ele não acredita em Deus. Isso é o que menos importa, tá? Isso é o que menos importa. No Twitter, pra variar, o Twitter, né? Falando, a Inglaterra se perdeu, tem mais muçulmanos na Inglaterra... Não, tem mais estrangeiros do que ingleses. Aí eu falei, tem? Aí eu fui atrás das estatísticas. Mano, a quantidade de muçulmano na Inglaterra é, sei lá, 4%. Uma coisa assim. Você pode falar, nossa senhora, 4% é coisa pra caramba. 4% é coisa pra caramba. Você fala... É que os fatos não importam quando a gente tá falando de poder. Os fatos só importam quando a pessoa quer dar aquela lacradinha, cientificista, etc, né? A Natália Pasternak assinou uma carta contra os palestinos, né? Em defesa de Israel. Ué, mas ela não é uma cientificista? Ela não tá batendo em astrologia? Ela não tá batendo em homeopatia? Ela não tá batendo em psicanálise? Isso aí é cortina de fumaça, e isso é pra manter os valores cristãos, né? Se o cara tá acreditando em astrologia, bababá, ele tá, né, vagabundeando pra longe da moralidade cristã, entendeu? Então, como é que cientistas, como é que pessoas que estão tentando te ensinar sobre ciência não conseguem um fato básico, né, de que Israel está cometendo um genocídio? Você precisa começar a entender ciência e cristianismo, ciência e religião como projeto de poder. Claro que o saber importa, tá? Claro que o saber são relações de saber-poder, tá? São relações de saber-poder. Gente, tá sobrando inglês. Dos cristãos... Não, eu olhei um recorte étnico, não era um recorte religioso. Tá sobrando inglês é ótimo. Tá sobrando inglês, ó. Essa é uma frase boa. Tá sobrando inglês. Tem inglês pra caralho. Tem que ter menos inglês, porra. Religioso, necessariamente. O recorte étnico colocava lá que era, sei lá, 77% eram ingleses e os outros 20%, 20 e poucos por cento, dividiam-se em vários grupos. Sendo que dos muçulmanos era uma fatia de 4%, era uma coisa assim. O pessoal tá muito louco, velho. O pessoal tá muito louco. Enfim... Então o Dawkins é complicado. Eu fiquei mais decepcionado com essa daí do cristianismo do que com a dos trans. Porque a dos trans eu já esperava ele falar uma coisa dessas. Apesar de eu achar que ele pegou uma pilha muito desnecessária, cara. É muita coisa. Tipo, ok, você quer criticar que o pessoal tá colocando muito peso na parte social e pouco na biológica. Tá bom, concordo, pode ser que seja uma coisa... Agora... Do jeito que ele tá falando, não. Ele tá falando que transexual não existe. Praticamente é isso que ele tá dizendo. Na verdade, é interessante porque o Pirula não tá conseguindo vincular os dois, né? Não é como se fossem dois erros isolados que não tivessem uma coerência, né? Mas se você começar a entender o Dawkins como um cristão, é por ser cristão que ele tá batendo na questão trans. Porque o cristianismo vem propagando homofobia, transfobia e mais uma série de coisas o tempo todo. É essa conta que precisa fechar. Por isso que Nietzsche é importante, gente. Daí foda-se se Nietzsche... se a irmã do Nietzsche levou ele pra parecer nazista. Ou se você pode, né? Nossa, eu sou uma pessoa super legal. Eu li uma obra de Nietzsche e virei nazista, né? Nazismo não funciona assim, você não vira nazista dessa maneira, tá? Mas enfim, você tá entendendo? Você tá entendendo que assim, ó, isso aqui que tá acontecendo aqui, do Pirula decepcionado, assim, pra mim é o óbvio do óbvio. É só ler Nietzsche. Tá simplesmente errado. É isso. Ou que não tem base biológica pra transexualidade, lógico que tem. Ele tá simplesmente errado, mas ele
já é uma voz grande e o erro dele vai ecoar muito, muito e vai seguir, né? Inclusive, né, não tem base biológica, lógico que tem, né? Então, leia o livro Diferentes, do Franz de Waal, que é um primatólogo, um dos maiores do mundo, inclusive, e ele mostra que, né, até em chimpanzé, bonobo, etc., existe, né, eventos que a gente poderia, então, classificar como transexualidade. Claro que eles não classificam, né? Claro que os chimpanzés e os bonobos não vêm dessa forma, né? Mas, enfim. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal. Quem se tornar membro do canal tem o grupo de WhatsApp, tá? Considere se tornar membro do canal, contribui com o Apoia-se, que ajuda muito, tá? Não se esqueça que às terças-feiras, às 20h30, a gente tem live.